Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vem aqui mais um vídeo, né, para manutenção da nossa fé, para esclarecer algumas coisas e alguns pontos, e sempre martelar, né, naquele ponto em que, independente do que aconteça, meus amados irmãos, nós devemos nos manter na fé e na palavra de Deus, tá? Eu tinha lido aqui, que eu vou ler logo que eu vou comentar alguns assuntos. Eu tinha lido 1 Tessalonicenses no que tange a escatologia, né, que quando disserem a paz e segurança, aí virá repentina destruição. E eu queria comentar com vocês aqui um trecho desse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, do 12 até o 24, tá? Que é quase o final desse livro. Diz assim a palavra de Deus, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco, caminhar em paz um com os outros. Irmãos, também vos exortamos aqui admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais pacientes para com todos. Meus amados irmãos, Paulo está chamando a atenção aqui que tem muita gente dormindo naquela época, tá? Então ele está falando para admoestar. O que é admoestar? Repreender, entendeu? Avisar, sacudir os sonolentos e consolei os desanimados. Tem muita gente desanimando. Eu falei para vocês, tem clientes, amigos meus, que estão se mudando, já foram 2 para Portugal, outros estão querendo ir para a Europa. Meus amados irmãos, eu já falei e vou repetir. As primeiras pedras do juízo vai começar a cair justamente na Europa, que são países que viraram as costas para Deus, justamente países que foram berço do cristianismo. Então ele está dizendo para você consolar os desanimados, meus amados irmãos. A gente está num sprint final, entendeu? A gente já acostumou levar pancada, essas situações difíceis, coletivas, né? Ele pelo menos forja a nossa mente e o nosso corpo a levar pancada. Porque o que vai vir aí, a gente vai precisar desse preparo. Evitai que alguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que sejam bondosos uns para os outros. Conservai plenamente a vossa alegria. Paulo está falando, apesar de todas as notícias te desanimar, a primeira coisa que tem que te dar alegria é a promessa de Cristo, que ele fala assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus, ele fala, se ele fala, meus amados irmãos, tudo que Jesus fala é verdade, tá? Então, se ele fala que vai vir tribulação e para a gente se alegrar, é para a gente se alegrar, mas quem dá essa alegria é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não vai vir, irmão, você frequentando igreja como se fosse um evento social, de você ler Bíblia como se fosse um livro de história, e de você orar como se fosse um robô, ou então um maluco que está orando por uma coisa que não existe. Se você não tiver fé, meus amados irmãos, você não tem o Espírito. Se você não tem Espírito, você não tem alegria. Entendeu? E ele está dizendo aqui, ó, orai constantemente. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em qualquer circunstância, agradeça. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. Versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, para que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e ele também o fará. Ele está dizendo integralmente, não parcialmente. Por isso que ele mesmo fala no 17, orai constantemente. Aí as pessoas,
ela tem que saber interpretar a palavra de Deus. E o objetivo desses meus vídeos é ajudá-las nesse ponto, entendeu? Eu vi um testemunho de um judeu ortodoxo que se converteu ao cristianismo, e ele estava falando justamente essa parte, que ele ia na padaria, orava meia hora, ele ia no mercado, orava meia hora, mas ele mesmo admitiu que fazia uma oração mecânica. Então aquilo ali para Deus é lixo, porque Deus, ele sabe que a gente tem uns afazeres, mas ao mesmo tempo você vê Paulo falando, orai constantemente, em outras versões, orai sem cessar. Isso aí, meus irmãos, é você estar conectado. Vocês já viram, não sei se vocês estão, mas com certeza vocês já passaram por isso, quando você fica apaixonado por uma pessoa, você pensa nela toda hora, você pensa nela e no que ela está fazendo nesse momento, aflora ciúmes quando vem alguma pessoa, né, vir falar com ela. Às vezes é um amigo normal que tem uma brincadeira, mas você fica com aquele ciúme. É porque você está apaixonado por aquela pessoa. Então aquela pessoa, ela ocupa todo o seu espaço mental, entendeu? Todos os seus afazeres, você desvia o pensamento para aquela pessoa. De 2 em 2 minutos, ou de 40 em 40 segundos, você está pensando naquela pessoa. Você quer mandar mensagem para ela, o tempo passa devagar. A mesma coisa você pode fazer isso direcionado para Jesus Cristo. Entendeu? Porque você pode estar apaixonado por uma pessoa, mas você vai ter que trabalhar, você tem que comer, você tem que dormir. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Você não vai deixar de fazer suas coisas, mas o seu pensamento vai estar ligado nela. É isso que Deus espera da gente. Isso é integralidade e não parcialidade. Porque a palavra de Deus diz, se de todo o coração, então integral, tu tá me entendendo? Então, é você estar lavando, por isso que eu falo, eu amo lavar louça, porque durante esse período é o período que eu clamo a Deus, que eu oro ao Senhor pedindo para outras pessoas, entendeu? Eu penso em Deus a todo momento, irmão. Isso é santificação integral. E essa é a condição que Paulo fala para nós sermos aprovados e arrebatados na vinda dele. Então, meus amados irmãos, o que está acontecendo aí? Eu disse, apesar de eu ter dito no outro vídeo que eu ia fazer um vídeo sobre Israel, era mais puxado pelo caso lá do soldado israelense, que foi, né, queriam prendê-lo por terrorismo em outros países e tal aí. Só que a Polícia Federal, aparentemente, o assunto foi abafado, porque a Polícia Federal conseguiu convencer o Ministério Público que aquilo ali era um absurdo, mais um absurdo para desgastar ainda mais o governo. Então parece que o caso morreu. Mas eu tô para fazer um vídeo sobre Israel que vai abranger não só esse caso, mas todos eles, vindo da história dele. Um vídeo só dedicado a Israel, outro, né? Que eu fiz se eu não me engano, ano passado, retrasado. Mas o assunto de Israel, meus amados irmãos, ele é o mais importante de todos, porque o Israel, ele é o relógio profético de todos os acontecimentos do mundo. Entendeu? Donald Trump, essas coisas aí, renúncia de Trudeau, a China avançando, isso é tudo assunto secundário, acredite nisso. Israel, que é o termômetro. Mas como não aconteceu nada de relevante, eu vou falar de coisas agora que estão afligindo o seu coração. Meus amados irmãos, poucos assuntos ultrapassou a barreira de 170 horas de comentários, de memes, de citações nas redes sociais. Você pode ver aí o caso daquele Lázaro, né? O Lázaro, ele ultrapassou essa barreira, aquele assassino lá que matava as pessoas e se escondia no meio do mato. Eu acho interessante esse caso do Lázaro, meus amados irmãos, que praticamente foi um exército, literalmente, atrás do cara, não achou. Só acharam ele por causa de uma fofoqueira. Eu sempre considerei isso, meus amados irmãos. Quando mataram aquela vereadora Marielle Franco, no mesmo dia, né, que o assunto estava fresquinho, no mesmo dia, pessoas que moravam lá, onde ela veio, que conhecia ela desde a infância, já falaram logo que ela foi se meter com o negócio de Domingos Brazão, naquele mesmo dia. Aí o que a grande mídia Globo falou? Tentaram botar no Bolsonaro. Aí ficou isso 5 anos essa brincadeira, para depois descobrir o quê? Que foi a mando do Domingos Brazão. Então quem mora por que eu estou falando isso? Quem mora na comunidade sabe da verdade, meus amados irmãos. Entendeu? Eles sabem da verdade. Só quem vive a realidade do local, das ruas,
que fala a verdade. Por isso que essa sanha, que eu vou falar sobre isso nesse vídeo, essa sanha de se controlar a internet. Isso começou como uma teoria, eles sempre botam como teoria da conspiração. Quando você começa a chegar em grandes verdades, eles botam como teoria da conspiração. Teve um caso icônico aí, se eu não me engano, uns 20 ou 25 anos atrás, de uma ponte que caiu. Não estou falando dessa agora não, uma ponte que caiu em Minas Gerais, só que ela caiu num período de... Como é que é? Num período eleitoral, onde os candidatos saem em campanha. E diz que matou mais de 15 pessoas, né? Quem estava em cima e quem estava embaixo. Esse assunto foi completamente abafado porque essa ponte foi feita na gestão do governante que estava tentando a reeleição. Só que, como não tinha internet, vídeos na época, mas muitas pessoas filmou e guardou, e depois estourou depois. Então hoje, eu botei no Facebook aqui, aconteceu mês passado, sequestraram um policial civil e, segundo informações, esse homem estava em cativeiro aqui perto de casa. Meus amados irmãos, 7 horas da manhã, eu filmei. É helicóptero, quem tem meu Facebook viu essa postagem. É helicóptero voando baixinho, dando rasante aqui no meu telhado, no telhado dos vizinhos. Aí uma tropa de mais de 20 pessoas da elite do BOPE, né, com apoio de agentes da Polícia Civil, andando de fuzil na mão, entrando, e não era assim na favela não, era no bairro mesmo, uma residencial, Parque Felicidade. Parece que acharam e mataram até o sequestrador e tal, que quando eles querem, meu irmão, eles vêm. Mas o que eu tô falando é que eu peguei e filmei um vídeo de 51 segundos do helicóptero dando rasante das tropas, entendeu? Então aquilo ali, não tem como você falar que é mentira, porque é em tempo real. Eu só acredito nesses vídeos, meus amados irmãos. Porque quando chega lá na Globo, é manipulado aquilo ali. O teleprompter é decisão, é reunião. Fala assim, isso aqui vai prejudicar, né? Porque isso aqui prejudicar, esconde. Se for atacar o adversário, explora. Então você acaba vendo aquilo que é pré-selecionado por uma elite que fica dentro de uma sala. E é isso que está acontecendo, meus amados irmãos. O mundo pede hoje, tudo está acontecendo no mundo, pesquisa. Olha só, o assunto do momento agora é o quê? A taxação, a tal da taxação do Pix. Você sabia, meus amados irmãos, eu descobri uma coisa nesse padrão aí que eu não estava percebendo. Eu já sabia que isso acontecia, mas eu não estava percebendo. Às vezes eu dou um mole, vamos dizer assim. Tem pessoas, eu faço comentário lá no site do jornal, né? Aí tem pessoas que vêm me rebater. Uns vêm na educação, quando vem a educação, eu já sei que é humano. A pessoa quer aprender. Então a pessoa que vem com educação, jamais eu vou deixar sem resposta. Mas tem outros que já vêm com as 4 patas no peito, chamando de idiota, essas coisas assim. Aí eu rebato a altura, entendeu? Se você vir com elogio, eu vou te elogiar. Se você vir com bons tratos, eu vou te bem tratar. Se você vir de grosseria, eu sei ser mais grosso do que qualquer pessoa. Só que eu tenho um diferencial. Para eu chegar a postar um comentário num site de um jornal, é porque eu estudei o assunto. É isso que está faltando para as pessoas. Então eu li toda a normativa desse projeto de governo aí. Então tem muita gente que está pensando e está rebatendo, né? Olha, quem não deve não teme. Por que vocês estão temendo? Pensando que é movimentação de 5 mil reais por dia. Não é por dia, meus amados irmãos, é acumulado em 6 meses. Meus amados irmãos, qualquer vendedor, qualquer ajudante de pedreiro movimenta mais do que isso nesse período. Então eles vão pagar imposto. O certo, meus amados irmãos, é eles taxar o investimento. Porque quando você bota uma coisa no investimento, é porque você já recebeu o que tu tinha que receber e pagou o que você tinha que pagar, suas despesas, compras, né, plano de saúde, luz, água, telefone, internet. Então sobrou uma grana, aí você bota no investimento. Porém, o investimento como CDB e CDI, fundos TI, por exemplo, eles já são taxados pelo imposto de renda retido na fonte. Se você faz um saque de investimento, vem lá o desconto do imposto de renda. Então, se eles fizerem isso, mesmo se o governo fizesse isso, seria uma sobretaxa, meus amados irmãos. Tu tá me entendendo? Então, por que a pessoa chegou
e falou que era 5 mil por dia? Porque a Rede Globo falou isso, ou deu a entender que era isso. Então as pessoas continuam não estudando o assunto. Eles estão vendo, eles estão formando a sua opinião na base que jornalista aqui, eu botei aqui, ó. A Globo recebeu, deixa eu fechar a propaganda aqui, ó. Revista Veja, tá? 177 milhões de reais de propaganda da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo federal. Sabe o que isso quer dizer? É 60% a mais do que Bolsonaro deu em todos os 4 anos dele. O Lula em 2 anos deu 60% a mais para a Globo do que 4 anos do governo Bolsonaro. Isso mostra o quê? Que a Globo é paga para mentir ou para passar pano, ou para minimizar os desastres do governo. E muita gente ainda se informa. Me lembra muito o negócio da vacina. Essa não foi só a Globo, não. Foi até a Bandeirante e a Record, que se diz uma emissora evangélica, estava chamando todo mundo que não queria tomar vacina de negacionista, pelo simples fato da pessoa questionar o seguinte: vacinas que deram certo, como a BCG, a Tríplice, né, a Sabin, 30, 46 anos de experimento. Tem uma aí que realmente erradicou contra a poliomielite. Ela realmente erradicou essa doença, que é terrível. Uma doença infantil que deixa as crianças na cadeira de roda. Mas quase 70 anos de pesquisas e testes. Aí uma vacina que eu falei que feita nas coxas. Olha só, a própria Pfizer, que foi a fabricante principal, ela disse que não cura, que não... Tu sabe por que eles botaram na cláusula que eles não se comprometem com efeitos colaterais? Porque esse negócio de vacinar o povo e colocar metais pesados no corpo para fazer você ficar dependente de remédio não é novo, não. Nos anos 60, 70, para quem pesquisa, entendeu? Também teve uma vacinação em massa, não contra a Covid. Entendeu? Porque dizem que a Covid já existia, mas agora ela é relativamente nova, né? Mas era contra a gripe, que vocês tomam. Eu botei no Facebook, eu tô 19 anos sem tomar vacina em massa para adulto. Eu pego no máximo 2 resfriados por ano. Porque o conhecimento liberta. Porque eu sou um negacionista? Não. Porque eu aprendi desde as minhas aulas de 5ª série de biologia que enxofre, tá? Enxofre, mercúrio e outras porcaria presente em fórmula de vacina fazem mal para o corpo e vai apresentar com o tempo e com excesso potenciais tumores e cânceres até. Então, querido, é muito custo para o seu corpo uma coisa de pequeno risco. Se você botar na relação custo-benefício, você jamais tomaria vacina. Mas houve uma propaganda em massa da televisão, assim como agora tem uma propaganda em massa para falar essas mentiras sobre a taxação, que isso aí é uma quebra de sigilo, se isso for botado em prática, isso é uma quebra de sigilo fiscal e bancário sem autorização judicial e coletivo. Sabe aonde você vê umas medidas dessas, meus amados irmãos? Na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua. Tá bom para você? Porque o sigilo fiscal e bancário é uma coisa pétrea. E a pergunta que eu falo, olha só, e para os ricos? Se isso aí fosse para o rico, realmente a arrecadação ia... Mas será que os banqueiros, os grandes banqueiros, os familiares deles, estariam dentro dessa régua? Ou isso é para a classe média e baixa que esse governo tanto odeia? Para você ter uma ideia, meus amados irmãos, eu estou falando isso que eu trabalhei em loja de carro e o esquema continua o mesmo. Quanto mais novo o carro for, mais barato a taxa que você vai pagar. Para mim, se fosse uma coisa justa, deveria ser o contrário. E tem carro que, dependendo do ano, nem financia. Você só pode ter esse carro se você comprar à vista. Eles já fazem isso para você ficar refém do mercado financeiro. Outra mentira aí, eles estavam espalhando para a bolha aí da esquerda, que a gente tinha um presidente do Banco Central que é indicado por um bilionário, que era o Roberto Campos Neto.
Então toda vez ele é independente do governo, né? Senão vira uma bagunça. Mas os banqueiros mandam aumentar a taxa de juros, ele tem que aumentar. Então a presidente do PT, chamada Gleisi Hoffmann, estava botando a culpa no cara. Insinuando que ele foi indicado para o Bolsonaro, não tem nada a ver. Porque ele é um poder independente. E agora botou o tal de Gabriel Galípolo, que está aumentando mais ainda. E cadê? A culpa era do presidente do BC? A culpa é dos bilionários, meus amados irmãos. Que você vai comprar, vai financiar, tu vai comprar um carro de 100 mil, tu vai dar metade de entrada, 50 mil. Tu vai pagar 50 mil e 60 vezes, tu vai pagar 200 mil reais no final. Por causa da taxa de juros Selic. Mas se você falar para certo tipo de pessoa o que é Selic, o que é taxa de juros, o que é spread, elas vão achar que você está xingando elas, porque as pessoas não pesquisam. Mas isso afeta diretamente a vida dela. Teve um caso aqui de uma pessoa da família minha. Ela sabia que eu trabalhava com esse negócio, que eu tinha trabalhado em loja de carro e agora eu faço checklist em casa, eu não preciso estar presente na loja. Então o que acontece? Ele não seguiu um conselho meu. Ele falou, pô, Ricardo, eu tô querendo comprar um carro. Eu falei, querido, fala comigo, escolhe o carro. Pode ser até o carro que você achar na rua aí, do vizinho, de uma pessoa próxima e quer vender o carro. Eu te levo na loja para financiar. E eu falei o que acontece dentro dessa loja. Tem uma tabela de financiamento que ela vai da 0 até a 14, no caso do Itaú, na minha época, ou a 12. É sempre assim, múltiplo de 2, né? Começando pela 0, 2, 4, 6. Quanto maior a tabela, mais cara a prestação fica, mas mais retorno a financeira dá para a loja. Eu vou te dar um exemplo prático. Se você financiou 10 mil, né? Comprou um carro de 30 mil, tu deu 20 mil de entrada, 10 mil. Vou botar 10 mil que o cálculo é fácil. Se for na tabela 0, a financeira só vai botar aquele de 10 mil na conta do lojista, o lojista liberar o carro para você. Se a ficha for aprovada, é lógico. Se for na tabela 10, ele vai devolver, além de ele botar os 10 mil, ele vai botar 11. Por quê? Porque é 10%, tá entendendo? 10% de 10 mil, dá 1.000. E se for na 14, o lojista, além de vender o carro, ele vai receber os 10 mil mais R$1.400. Isso a cada 10 mil reais. Só que na tabela 0, vamos supor, 10 mil financiado em 2 anos, de R$500 a prestação. Entendeu? Na tabela 14, o cara vai pagar R$800 de prestação. Mas eu estou falando isso em 24 vezes. Olha o prejuízo que o cliente vai ter para o lojista ganhar R$1.000, R$1.500. Tu tá me entendendo? E se você financiar um carro do ano 2010, você vai pagar uma taxa X. Vamos supor aí, 9% ao mês. Se você comprar um carro 2025, 2024, 2025, essa taxa vai baixar para 1 e pouco. Então, quanto mais caro e mais novo o bem, mais barato fica o financiamento. Por quê? Porque nós vivemos num sistema mundial que favorece quem tem dinheiro. Então, quando vem esses governos que diz ajudar os pobres, mas um governo que você está vendo com dados, se você estudar, que enquanto tem crise em cima de crise inflacionária, greves, se alguém entra em greve, meus irmãos, porque alguma coisa não está bem, e geralmente é por causa de atraso de salário. Se está com atraso de salário é porque alguma coisa não está andando bem. Se você está vendo os preços aumentando no mercado aí de forma exponencial, vídeo azeite aí, né? O arroz voltou ao normal por quê? Porque foi uma crise pontual, foi uma corrida, um pânico, tá? Mesmo, olha só, as pessoas não pesquisam, mesmo a associação lá dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, que é praticamente responsável por quase todo o arroz vendido no Brasil e grande parte é exportado, eles já falaram, olha, a nossa sorte é porque nós colhemos a safra do ano, ou seja, quando o arroz deu, eles colheram antes da enchente. Então não se perdeu
O que se perdeu ali foi casas, pessoas, moradores, essas coisas assim, cidades inteiras, né? Bens. Mas o arroz, o alimento, já tinha sido colhido. Mas as pessoas não prestaram atenção nisso e correram para comprar arroz para estocar. E quando tem uma corrida para um produto, o mercado tem uma lei de oferta e de procura. É isso, é oferta e procura. Então, quanto mais vende, eles não vendem mais barato. É o contrário, eles aumentam o preço. Mas o arroz voltou ao normal por causa de quê? Porque o Rio Grande do Sul também está voltando ao normal. Mas, meus amados irmãos, tem casos de financiamento que ele está aumentando por causa de quê? Porque ele não vê um projeto de país. Por que eu tenho uma bronca com esse pessoal da terceira via? Com esses moleques do MBL? Porque se você parar para perceber, eles são um bando de Doroteia reclamonas. Ele não admite que ninguém seja mais inteligente do que eles. Ele se diz inteligente, mas de maneira didática. E tem um, especificamente, que ele é considerado um bom deputado, eu tenho minhas dúvidas, o tal de Kim Kataguiri, aquele japonesinho. Eu percebi que tudo que o Bolsonaro fala, Bolsonaro fala assim, cuidado com essa reforma fiscal, vai estourar no lombo do pobre lá na frente. Ele vai e vota a favor e bota no Twitter. Vota a favor do governo. Por quê? Se o Bolsonaro falou, negócio de vacina, o Bolsonaro falou, isso aí eu não confio não. Aí o cara vai, eu vou tomar porque Bolsonaro é contra. Meu irmão, se você tiver esse tipo de atitude, que tudo que você for fazer, ainda mais quando você tem um certo poder na mão, baseado no que os outros vão pensar, você é um moleque. Entendeu? Você é um moleque. E cadê o projeto de país dessas pessoas inteligentes? O projeto de país deles, sabe o que é? Apoia ESG, que é essa farsa ambiental, que só serve para encher bolso de bilionário, mais ainda, e prejudicar pequenos comerciantes. Entendeu? Monopólios. Entendeu? Se ficar na mão do cara, tem uma loja de ferragem aqui que eu comprei minhas telhas lá, ferro de coluna, realmente ninguém bate o preço da loja de ferragem aqui perto de casa. Ninguém bate, tem gente que vem de outros municípios para comprar ali. Vende muito, a loja só vive cheia. Mas o atendimento é péssimo, demorado e péssimo. Umas meninas mal educadas, te trata como se fosse o cachorro, como se você fosse pegar aquilo ali de graça. Mas por que eles têm essa atitude? Porque só eles têm aquele preço. Então a gente tem que aturar isso para não desembolsar quase o dobro em outras lojas que te atende melhor. Então o monopólio, ele causa isso com você. Entendeu? Então, quem manda na política econômica são os bilionários, meus amados irmãos. São esses camaradas que estão sempre aí. Entra governo, olha, eu vou me aprofundar mais no assunto, mas como a gente está em época de mentiras históricas sendo derrubada, vocês vão ver esse negócio de golpe, de regime militar de 64 com uma outra ótica. Os militares ali, eles foram usados, meus amados irmãos. Eles não foram agentes. Uns falam da esquerda, fala que é repressão, né? Outra ala da direita fala que foi um mal necessário para evitar, como é que se diz, a ditadura do proletariado. Os dois estavam querendo lascar com o povo. Mas quem comandou as Forças Armadas foram esses bilionários. Tem Moreira Salles no meio. Tem Oswaldo Aranha e sua família no meio. Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva a favor de Israel. Que muito crente pensa, muito crente escatológico, metido a inteligente, pensa que esse homem é santo. Esse homem, a família dele é um dos campeões nacionais. Ele tem parte também, sabe com quem? Com o dono da Klabin. Eu estou falando de Banco Itaú. Eu estou falando de Folha de São Paulo. Eu estou falando de Rede Globo. É uma turma. Eu estou falando de Ford Foundation, de George Soros, de BlackRock. Você está me entendendo? Eu estou falando de um conglomerado de empresas que controlam quase todos os produtos que você tem dentro da sua casa. Desde um alfinete até uma geladeira. Eu estou falando de pessoas que controlam taxas de juros. Eu estou falando de pessoas que dão preços e estabelecem salários e reajustes de salários. A gente está na mão dessas pessoas há século.
E por que que esse partido PT vai ser varrido, meus amados irmãos? Isso aqui é um comentário mais político do que bíblico, mas eu quis chamar a atenção dessa primeira Tessalonicenses só por uma coisa só. Para você também não ser um alienado, meus amados irmãos. Você pode procurar outras fontes para que você não seja pego de surpresa e para que você não fale de coisas que você não entende. O que rege ainda a esperança nossa, nós cristãos, é justamente essa vinda de Cristo, mas a Bíblia dá muitos detalhes do que ia acontecer, entendeu? Só que como eles não tinham essa visão que a gente tem, principalmente tecnológica, né? Tecnocrata, econômica, de governo, então eles escreveram com outros exemplos. Então cabe a nós buscarmos conhecimento também em oração, que Deus ele abre a sua mente e você compara com os acontecimentos. Mas se você comparar os conhecimentos da Bíblia com o que acontece no mundo através de uma televisão que é comprada, manipulada e mentirosa a ponto de causar mortes, meus amados irmãos, que no caso de ela induzir você a tomar uma vacina experimental e saiu aí a pesquisa da Fiocruz, quem tomou a vacina tem o dobro de chance de morrer do que quem não tomou. Eu já tinha falado aqui que bilionários que têm avião, vai lá, quando os pilotos dele se aposentam, quando ele vai contratar outro, auxiliar, o primeiro pré-requisito, ele não quer nem saber quantas horas de voo o comandante tem, ele quer saber se ele foi vacinado ou não. Então se ele foi vacinado, ele pode ter 2 milhões de horas de voo. Não quero. Por quê? Porque ele pode passar mal lá em cima, por causa da atmosfera, porque essa vacina é uma praga. Ele pode ter um infarto lá em cima, derrubar o empresário, o avião deles, não sei quantos milhões de dólares. Mas essas coisas, como é que eu sei disso? Porque eu pesquiso. Ou então eu vou em fontes de pessoas que pesquisam. Se você não pesquisar, meus amados irmãos, você vai ficar achando que é 5 mil por dia. Ah, então beleza. No máximo eu gasto aqui no mercado 100 e poucos reais, eu transfiro 50 reais para minha mãe e para minha irmã, então eu estou fora disso aí. Não, meu irmão, é acumulado. Lê a normativa, meus amados irmãos. Não fica acreditando mais em imprensa, não. Tá faltando mais... Meus amados irmãos, tá faltando mais o quê? Vocês viram aí, que eu não vi, que eu passei em oração, e foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, tá? Passar a virada do ano em oração, não interessa quantos fogos tem. Mas depois que começou aí, eu assisto, pesquiso. O que a Globo botou? A Anitta, que eu ainda acredito que essa moça vai ser um grande instrumento na mão de Deus, tá, meus amados irmãos? É um pensamento meu, tá? Que ela vai vir a ser um grande instrumento na mão de Deus, usar a popularidade dela pro bem, não pro mal. Mas essa mulher, ela tava cantando um monte de palavrão e tendo uma performance ali. Meu irmão, eu trabalhei no hotel municipal. A performance dela é de prostituta, inclusive o que ela fala. Em paralelo ao SBT, que tava passando gospel aí desse mega templo, mas pelo menos não tinha aquela baixaria. Então, diante disso, está faltando mais o quê? Para você extirpar a Rede Globo e seus filhotes da sua casa. Está faltando mais o quê, meus amados irmãos? Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Jesus voltar e tiver aquela logomarca da Globo na tua televisão ali, você vai pro inferno. Porque tem gente que não só assiste e acredita. Aí a gente tem que ficar vindo desmentir aqui. Quem avisa, amigo é. Então, meus amados irmãos, próximo vídeo aí, vamos nos acontecimentos junto com a palavra de Deus, tá? Qualquer coisa deixa nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.